Uvrachá, nossa Parashat Vayetchanan, ela conta pra gente sobre as rezas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, o Moisés da Torá, ele rezou 515 rezas, que dizem nossos sábios, esse é o valor numérico da palavra Vayetchanan. Então, por que ele usou essa expressão para a palavra reza? Ele podia usar vários sinônimos para reza. Podia dizer Veitpalel, podia usar uma linguagem pedido, ou seja, quando você vai rezar na sinagoga, a reza é chamada de Tfilah. Por que ele usou essa palavra Vayetchanan, que ele pediu de graça? Uma das explicações para isso é que o valor numérico da palavra Vayetchanan é 515, que ele está falando para o povo: olha, eu rezei 515 vezes, pedi para Hashem me deixar entrar na Terra Santa. Qual era o motivo que Moshe precisava, com 120 anos, entrar na Terra Santa? Oba, tudo de bom. Qual era o motivo que ele precisava? Aqui é o pedágio. Então, ele precisava com 120 anos de idade entrar na Terra Santa. Moshe era da tribo de Levi. A tribo de Levi não recebeu uma parte na terra. Então, uma parte na terra ele não teria. Até se você pensasse, talvez ele quisesse ter a parte da terra dele para deixar para os filhos. Não, a tribo de Levi eles seriam os professores, então ele entraria na Terra Santa, ele continuaria ensinando a Torá do mesmo jeito que ele ensinou no deserto. A vida deles não mudaria em nada. A vida de todo mundo mudaria, porque eles receberiam campos, iriam trabalhar. A vida dele continuaria igual. Então, só que Moshe nos deu a Torá, e ele queria pelo menos ser a primeira pessoa que cumpriu a Torá inteira. Na Torá tem 613 mandamentos. Nenhum profeta pode acrescentar um mandamento ou tirar um mandamento da Torá. O que os profetas e sábios podiam fazer é fazer uma cerca na Torá. É fazer em volta da Torá, quer dizer, acrescentar um regulamento, uma política de privacidade, como se costuma dizer hoje, para proteger a Torá. Então, ou seja, assim, eles pegam o mandamento da Torá e eles fazem uma política de privacidade em volta, quer dizer, eles colocam mais um rigor para que a pessoa, ser proibida acender fogo no Shabat. Então eles falam, então não pode mexer no isqueiro também, porque o isqueiro só serve para acender fogo. Isso eles podem fazer, que é fazer uma cerca em volta da Torá, mas acrescentar um mandamento, eles não podem. Então, Moshe Rabbeinu nos deu a Torá com 613 mandamentos, mas quem conseguiu cumprir esses 613 mandamentos foram as pessoas que entraram na Terra Santa. Porque uma grande parte desses 613 mandamentos são mandamentos ligados à terra de Israel. Então, por causa disso, ele queria entrar lá, porque ele queria ele deu a Torá pra gente, e ele queria pelo menos ver ele cumprir a Torá inteira. Então, você imagina quanto que estava importando para ele. Ele pediu 515 rezas. E Hashem falou assim, ele diz para o povo de Israel, que Hashem falou para ele: Ravlach, você vai ter mais do que isso, porque você quer entrar na Terra Santa para cumprir os 613 mandamentos. Aqui você não vai conseguir cumprir os 613 mandamentos na Terra Santa da maneira correta, porque ainda não tinha o Bet HaMikdash, ainda estava faltando coisas. Agora, quando o Mashiach chegar, quando tiver a Geulah, aí o Bet HaMikdash, o terceiro Bet HaMikdash, ele desce na sua maior parte já pronto do céu. Aí a gente vai poder cumprir os mandamentos divinos da maneira correta.
Então Hashem falou para ele, Rav Lach, você vai ter mais do que isso. Você vai poder cumprir toda a Torá, mas não no começo, que você recebeu ela, você vai morrer agora sem cumprir ela inteira, mas depois você e toda a sua geração, vocês voltam, e você vai ser o Mashiach, a sua geração vai ser a geração do Mashiach. Diz o Rebbe, esses somos nós, explicitamente. A Gemara traz vários sinais, e para você saber que você está na geração do Mashiach, que é a sua geração que vai... Um dos sinais é que, eu estou sempre contando os sinais, o sinal do Rio Tietê já contei várias vezes, que ninguém conseguiu decifrar porque ninguém estava na nossa geração. Que a Gemara fala que os rios vão dar como óleo, como azeite, andar devagarzinho, e você vai tentar pescar um peixe para o doente e não vai conseguir. Ninguém imaginou o que é um rio poluído, não tinha como imaginar isso na época antiga. O Rashi, que morava na Alemanha, se a cidade inteira dele, cada um trouxesse um barril de tinta nanquim e jogasse no rio, depois de uma hora o rio ia estar limpo de novo. Então o Rashi, ele traduziu esse sinal, ele falou, olha, o mais próximo disso é que Mashiach vai chegar no inverno e o rio vai estar semi-congelado, porque aí os rios da Alemanha, eles ficavam semi-congelados, eles andavam devagar como azeite, mas aí ainda dá para pescar um peixe para o doente. Então não conseguiu, ele sabia que ele não conseguiu decifrar esse sinal até o fim. A mesma coisa, tem um sinal que fala a Malchut Tehaper LeMinut, que o governo vai virar minut. O que é minut? Que eles pegavam os versículos da Torá e deturpavam. A minut é o cristianismo. Eles pegaram a nossa Torá e fizeram disso uma idolatria. Então, por isso que se explica, os mefarshim falam, olha, Malchut Tehaper LeMinut, que o Malchut, o governo, a gente era um estado no Império Romano, Israel, e o governo de Roma virou cristão. Então, olha, Malchut Tehaper LeMinut. Mas ninguém conseguiu decifrar isso, porque os nossos sábios não estão falando sobre outro povo, que era o romano. Os romanos podiam fazer o que eles queriam, os persas podiam fazer o que eles queriam, os nossos sábios estavam falando sobre sinais que tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso povo. E agora a gente vê que o Estado de Israel, eles conseguiram esse sinal eles conseguiram cumprir. Mais um sinalzinho do Mashiach, que o governo de Israel virou o que virou, Irmandade muçulmana e reformistas. Então, vamos dizer que esses sinais da Geulah estão acontecendo, então a gente sabe que essa é a nossa geração. Então, voltando para Moshe Rabbeinu, ele rezou, ele pediu 515 vezes, e será que a gente pode falar que ele não foi atendido? Então, na hora que a gente fala para ele, olha, se eu te der o que você está pedindo, não vou poder te dar o que é melhor do que isso. Então a gente pode dizer que por trás dos bastidores, não só que ele foi atendido, mas ele foi atendido em grande escala. O Pshat, ele queria naquela hora. Então é como uma criança pede para a mãe, ela quer R$1 para comprar, tem essas bolinhas no supermercado, a gente chamava isso de perereca, não sei como chama hoje. Então tem essas bolinhas, a criança quer R$1 para comprar uma bolinha. A mãe fala para ela, olha, eu te coloquei na conta, não sei, R$18 mil na sua conta, a gente vai comprar para você uma coisa, quando chegar a hora, quando você ficar maior, a gente vai te comprar uma coisa muito grande. A criança está chorando, ela quer a coisa pequena naquela hora. Então Moshe Rabbeinu estava nessa situação, quer dizer, ele foi atendido sim, mas não do jeito que ele queria menos antes. E a gente falou para ele, vou te dar mais, mas infinitamente mais, mas vai ter que ser depois. Então, perguntam os nossos sábios em relação à reza, por que a reza faz uma mudança? Por que
da onde Moshe Rabbeinu aprendeu isso? Porque ele usou esse argumento, ele falou, olha, eu queria mudar a opinião de Hashem, queria mudar a opinião de Deus e por isso eu rezei. Eu pedi, da onde ele aprende isso? Então, nós sabemos que para cada um de nós, cada um nasce com a ficha dele. Ou seja, como você justifica que uma criança pequena nasceu saudável, num hospital muito bom, numa família muito boa, e depois ele, na hora que ele cresceu, a mãe dele tinha leitinho para dar para ele, e cuidaram bem dele, tinha fraldinha, tinha tudo. E a outra criança, coitado, nasceu no Oriente Médio, num país que está o tempo todo com problemas, e a mãe não tem como cuidar dele da mesma maneira. Por que aquela criança tinha que nascer lá? Será que a criança lá no céu não podia escolher aonde ele vai nascer? Então, o que acontece na prática, cada um tem a ficha dele antes. O que ele fez na vida passada, o que ele vai voltar para retificar. Então a gente não começa do zero, a gente começa da onde a gente terminou na vida passada. Então se na vida passada a gente não se comportou certo, aí a gente já nasce no lugar errado, vamos dizer assim, mas se é o lugar certo para nós, é o lugar errado de acordo com a nossa opinião, mas é o lugar certo para nós, porque a gente precisa sofrer um pouquinho, então a gente nasce naquele lugar para retificar a nossa alma. A alma de cada um de nós, é como tinha agora um caso, todo mundo estava comovido, caiu um prédio em Miami, e o governo de Israel mandou para lá soldados de resgate que estão os maiores especialistas, e estava todo mundo vendo, estão tirando mais escombros, com a esperança de encontrar uma pessoa viva embaixo de todos esses escombros. Nós somos isso. A alma de cada um de nós está soterrada com todas as coisas ruins que a gente fez nas reencarnações anteriores. E agora a gente nasceu para limpar isso. Está escrito no segundo mandamento que Hashem vai cobrar na quarta geração daqueles que fizeram mal. Então, isso é uma bondade divina. Lá está escrito como coisa boa. O que quer dizer? Que a gente, depois de 3 reencarnações que vai acumulando escombros, na quarta reencarnação vão tirando de cima de nós todos esses escombros até a gente aparecer livre, leve e solto, com um sorriso nos lábios. Então esses escombros seriam assim, essas fezes espirituais, como diz o profeta, que cada um de nós tem na alma dele, das coisas ruins que a gente fez em reencarnações anteriores. E por causa disso a gente nasce num lugar, numa situação que a gente fala, olha um nenê que nasceu em Nova York ou em Londres, e um nenê que nasceu na Síria. Esse nenê que nasceu na Síria, coitado, a mãe dele deu a luz a ele numa situação que ela não tem como comprar fraldinha para ele. E agora dizem que o Líbano está pior também. E o neném que nasceu lá em Londres e em Nova York, ele nasceu na melhor maternidade, ele tem tudo de bom. Então por que o ponto de partida é diferente para um e para outro? Por causa dessas fezes espirituais que são causadas pela reencarnação anterior. Então cada um, ele sofre nesse mundo o que ele precisa sofrer para tirar de cima dele esses escombros espirituais, para resgatar a alma dele, que ela está soterrada nesses escombros espirituais causados pelas coisas ruins que a gente fez em outra reencarnação. Então, cada um que ele está sofrendo, ele merece. Então, por que rezar? Isso foi o prefácio para a pergunta. Por que Moshe Rabbeinu rezou? Moshe Rabbeinu poderia ter falado, olha, Hashem decretou para mim isso, está decretado, é o decreto divino. Da onde ele teve essa ideia de rezar? E a ideia é a seguinte, ela começa quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro.
foi uma sugestão divina isso, de Moshe Rabbeinu rezar. O povo de Israel fez o bezerro de ouro. Hashem falou para Moshe: olha, eu decretei para esse povo que eles vão falecer, porque eles estavam passando por uma escravidão. Hashem, Deus, fez para eles todos os milagres, 10 pragas, abriu o mar, fechou o mar, fez a comida cair do céu, a roupa crescer com o corpo, as nuvens protegerem eles do clima, e eles no final fizeram uma estátua, foram lá rezar para a idolatria. Hashem falou para Moshe: me deixa, me solta essa palavra. Hashem falou para Moshe: me solta e eu destruo esse povo. Moshe Rabbeinu entendeu rápido. O que quer dizer me solta? A revelação divina está muito acima de nós. Não tem como segurar Deus com a mão. E porque Deus falou para ele: me solta, se Moshe não está segurando ele? Então Moshe entendeu: olha, quer dizer assim, não posso te soltar. Quer dizer, vou ter que te agarrar, vou ter que falar: não faça isso. Vou ter que te agarrar para você não fazer isso. Aí Moshe rezou para Hashem. Moshe falou para ele: se você não desculpar esse povo, me apaga do seu livro. Ou seja, assim, o próprio Deus deu para Moshe a sugestão de que a gente rezando, a gente muda o nosso destino, a gente consegue reverter o que foi decretado contra nós. Quer dizer, a gente consegue purificar nossa alma sem precisar sofrer. No mérito da reza. Isso foi uma sugestão divina, foi uma invenção divina. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que o que foi decretado pelo tribunal divino foi decretado para aquela pessoa no estado em que ela se encontra. Quando essa pessoa se torna uma pessoa melhor, ou seja, ele reza, e por causa que ele rezou, ele se tornou uma pessoa melhor, aí aquele decreto já não recai sobre ele, porque aquele decreto é para uma pessoa pior. Aí o tribunal divino tem que refazer, tem que tirar já uma parte daquele decreto. Aí ele rezou novamente. Ele já ficou uma pessoa melhor por meio dessa reza. Aí o tribunal divino tem que de novo rever a ficha dele e de novo tirar mais partes da ficha dele. E aí Moshe Rabbeinu descobriu dessa maneira que quanto mais você reza, melhor. Cada vez você sobe uma etapa. Só que chegou numa hora que Hashem falou para ele: se você rezar mais uma vez, você é obrigado a te dar. E isso que você está pedindo não é bom para você, porque tem muito melhor do que isso guardado para você. E se você recebe isso agora, você não vai receber o que é muito melhor. Então Hashem pediu para ele parar. Mas a mensagem que ele deixou para nós é: não pare. Continua rezando, continua pedindo, porque a reza ela funciona de verdade. De verdade. Esse que é o negócio aqui. A gente não reza por obrigação, para se livrar da obrigação. A gente reza porque a reza funciona de verdade. Se o próprio Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes, e no caso dele, iria funcionar na 516. Porque a gente falou para ele: para. Então, vamos dizer que cada um tem o... Pode ser que a gente vai ser atendido de primeira, pode ser que não. Mas o que a gente aprende de Moshe é de não falar: olha, eu já rezei, já pedi, não aconteceu nada, então não vou rezar mais. Moshe te deixa a mensagem, continua rezando. Quando vai acontecer, ou o seu pedido vai ser atendido, ou você vai receber uma coisa melhor do que isso. Mas parar de rezar você não deve parar. Para Moshe Rabbeinu, Hashem falou para ele: para você, para mim, Deus não vai se revelar para a gente e falar: para de rezar. Porque a criança pequena pedindo alguma coisa, os pais estão felizes de ouvir a voz dela, né? Então Hashem, ele é o nosso pai. Diz a Gemara: Shlosha shutafim b'Adam. Três participantes para que a gente exista. O seu pai traz a parte dele, a sua mãe entra com o óvulo dela,
e Hashem, Deus, coloca a nossa alma. Depois o corpo morre enterrado, os bichinhos comem o corpo, o que sobrou? Sobrou nós, que somos a alma. Depois a gente chega no Baixo Paraíso e recebe lá um corpo espiritual, uma coisa fora do comum. Está escrito no Zohar que o Malach Michael e Malach Gabriel, os dois estão lá esperando a gente com uma roupa para entrar no paraíso, que é um corpo espiritual, e a gente corre de alegria para se vestir nesse corpo espiritual. E depois a gente ressuscita. No futuro a gente vai receber um corpo que ele é melhor ainda do que aquele que a gente tem no paraíso. Ou seja, em outras palavras, nós somos a alma e a gente vai trocando de roupa, vai trocando de corpo. Só que a gente entra num corpo que a gente está todo sujo. Imagina, a pessoa está toda suja, uma noiva entra no casamento, só que ela vai colocar o vestido de noiva dela e ela está toda suja, e o vestido de noiva está em cima da sujeira. Isso é a sujeira da nossa alma. Por isso que a gente sofre. Na hora que a gente reza, a própria reza faz com que muita dessa sujeira desapareça. Então, esse patente, esse conselho divino para Moshe, que a gente tem que rezar, diz o Rambam, a reza pela Torá é você pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa, e pedir isso para Deus. Ou seja, tudo que a gente tem de Nusach HaTfilah, o Sidur, ele é feito baseado na reza de Moshe Rabbeinu, baseado na reza de Hannah, que era mãe do profeta Shmuel. Moshe Rabbeinu primeiro fala para Hashem, fala para Deus, Adá Achilota, você começou você já começou dando para mim, mostrando para mim a vitória sobre esses dois reis, que eram o Og Melech HaBashan e o Sichon Melech HaMori. Então daí aprende nossos sábios que fizeram o Nusach HaTfilah, que eles inventaram o livro de rezas, que eles eram 120 sábios e profetas que viveram no exílio da Babilônia, entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash e a reconstrução do segundo. Eles fizeram o Nusach HaTfilah, eles inventaram o livro de rezas. E aí na reza eles colocaram essa ordem, quer dizer, primeiro você vai falar para Hashem, vai falar para Deus, você é muito, muito grande, muito poderoso, tudo que está escrito lá. Como Moshe Rabbeinu falou para Hashem, olha, você deu para mim a vitória sobre esses reis, está demonstrando, está falando para Hashem, olha como você é poderoso. E depois Moshe Rabbeinu fez o pedido dele. Então daqui já se aprende como montar a reza. Então o que vale a pena a gente fazer quando a gente pede, então, é primeiro lembrar para Hashem. Primeiro você fala, olha, você se lembra que eu pedi tal coisa, você me deu, e eu pedi outra coisa, você me deu, eu pedi outra coisa, você me deu. Vai, não esquece das coisas boas que te aconteceram. E aí você fala, olha, agora eu tenho mais um pedido, eu tenho só uma listinha pequenininha com 200 itens, e eu tenho só esses 200 pedidinhos aqui, que para você não é nada. E vai fazendo os pedidos, vai rezando, vai pedindo. E agora, como pedir? Será que você tem que pedir decepcionado pelo Hashem? Já pedi 514 vezes, agora eu vou pedir mais uma, então olha a minha voz de decepcionado, olha a minha voz de desanimado, que eu estou repetindo a mesma coisa 514 vezes. Não, muito pelo contrário. Dizem nossos sábios que você tem que rezar com alegria. Que porque a presença divina só paira onde tem alegria. Porque lá em cima, quanto mais para cima, mais energia, mais alegria. Então os nossos sábios, eles trazem como exemplo o profeta Elisha.
que tinha que pairar sobre ele a profecia. Ele estava... Eram 3 exércitos unidos que eles chegaram no meio de um deserto e 3 dias sem água, não tinha como voltar, não tinha como ir para frente, iam morrer de sede lá. E tinha que pairar a profecia sobre o profeta Elisha. E ele se reúne com esses 3 reis. Era o rei da Judeia, o Yoshafat, que era um tzadik, o rei do Edom, que não era judeu, e o rei de Israel, que era Yoram ben Achav, o idólatra. Na hora que ele vê esse rei de Israel, que é o idólatra, ele ficou triste. Na hora que ele ficou triste, a presença divina não pairou sobre ele. Aí ele era o profeta Elisha, e ele agora virou o Eliseuzinho. Ele já deixou de ser profeta porque a presença divina saiu dele, porque ele ficou triste. Então dizem nossos sábios, você tem que rezar com muita alegria. Ou seja, você não pode rezar sem alegria, porque você vai falar com Deus e Deus não se revela onde não tem alegria. Então eles falaram, como o profeta fez isso? O profeta está vendo Yoram ben Achav, que está obrigando o povo de Israel inteiro, o país das 10 tribos, a fazer idolatria. O profeta está vendo a tragédia que esse rei vai levar esse povo, que no fim elas vão ser 10 tribos perdidas, até hoje. O profeta está vendo tudo isso, está vendo o responsável por toda a catástrofe. Ele não tem como ficar feliz na frente dessa pessoa. Então ele falou, então me faz um favor, traz alguém para tocar uma música, e não necessariamente se essa música era uma música judaica ou não judaica. Eles estavam lá, 3 países, 3 exércitos, e cada um desses exércitos tinha um perfil diferente, e pediu para trazer alguém para tocar uma música. E aí trouxeram alguém para tocar uma música, está escrito Vayike Nagen Menagen. Na hora que que a pessoa começou a cantar ou tocar a música, que ficou um ambiente alegre, aí a presença divina, o profeta ficou alegre. Por causa que o profeta ficou alegre, a presença divina parou sobre ele, aí ele falou a profecia. Dizem nossos sábios que daqui a gente aprende que para rezar, você tem que rezar com alegria. Ou seja, você quer alguma coisa ali em cima, você tem que estar alegre. É claro que em qualquer situação, Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem, Ele vai te atender também se você chorar. Mas, não é, diz o Baal Shem Tov, Ele não vai te atender da mesma forma. Ele fala assim, o rei ele é bonzinho, e ele atende todos os súditos. Assim diz o Baal Shem Tov, um exemplo de um rei. E mesmo que o rei ele atende todos os súditos, mas o pobre coitado chega para o rei chorando, o rei dá uma moedinha para ele, dá um dinheirinho para ele, compra o almoço para ele. O ministro do rei chega todo alegre, todo cheio de autoconfiança, e apresenta para o rei um projeto, fala, olha, eu preciso agora de muito dinheiro pro meu assunto, por causa que ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa próxima ao rei. Diz o Baal Shem Tov, se o ministro chegasse chorando, o rei ia pagar o almoço para ele também. Ou seja, o ministro do rei, por causa que ele sente essa proximidade com o rei, ele está feliz, ele está alegre. O rei está vendo que ele está alegre por causa que ele está se sentindo próximo. Então diz o Baal Shem Tov, ele usou isso como exemplo. Ele fala assim, quando você chega para o rei, quando você chega para Deus como um desconhecido, como um pobre coitado chorando, então você está menosprezando Deus. Você tá falando, olha, tá vendo? Ele é cruel. Olha, eu tenho que chorar para ganhar alguma coisa. Agora, quando você sabe que Deus é a essência do bem, você é o filho único dele, diz o Baal Shem Tov, o amor que Hashem tem por cada um de nós é maior do que um casal de idosos com 100 anos de idade que tivesse a sua primeira criança.
maior do que o amor que eles teriam por essa criança, infinitamente maior. Então, na hora que você mostra para Deus que você está próximo, que você está feliz, que você está confiante, que você confia nele, você reza com alegria, porque a alegria está demonstrando a confiança que você tem em Deus, que você fala, graças a Deus, que alívio, estou falando agora com a pessoa certa. Aí você ganha bastante. Agora, se você, pessoa que reza com tristeza, diz o Baal Shem Tov, a tristeza demonstra falta de confiança. Ele fala, olha, eu ainda estou na portaria do ministério, ainda não consegui chegar no presidente. Eu estou na portaria aí do não sei como chama isso, Assembleia dos Deputados, não sei, o governo, não entendo nada de governo. Antes das eleições eu sempre perguntam em quem eu tenho que votar, não entendo nada, mas vamos dizer, no exemplo de governo de hoje, antigamente era um rei, era fácil, então vamos usar o exemplo do rei. Ainda tem reis por aí, né? Então imagina assim, que a pessoa tem que falar com o rei, e ele está na porta do palácio, e o porteiro está perguntando para ele quem é ele. Ele está lá chorando, ele fala, sou um pobre coitado, eu preciso da ajuda do rei. Porque ele está chorando, ele ainda está na portaria, ele imagina que ele não vai conseguir chegar onde ele precisa. Agora o ministro já está do lado do rei, esse que é o exemplo. O ministro está trabalhando com o rei. Então a gente, diz o Baal Shem Tov, a gente tem que se comportar com Deus como o ministro do rei se comporta com o rei, e aí tudo que a gente pede a gente ganha em grande. Tem que pedir com muita alegria e a gente ganha em grande. E mesmo que a pessoa que pede com tristeza, por causa que Hashem é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem. A pessoa que pede chorando, pede triste, que ele está demonstrando a falta de confiança dele, senão não estaria chorando. Imagina, você chega no trabalho, você vai para o seu chefe chorando. Então ele fala, olha, o coitado devia ter um trabalho melhor, né? Aqui ele deve estar ganhando muito pouco, por isso que ele está chorando. Ou seja, a gente entende sozinho que rezar triste, rezar chorando é só por piedade e por bondade divina que a gente recebe alguma coisa, mas diz o Baal Shem Tov, recebe pouco. Agora, quando você reza com alegria, você está demonstrando a sua confiança em Deus, aí você recebe muito. Então vamos rezar com muita alegria, por favor. Sempre rezar com muita alegria, sempre rezar. Não se desanimar, não falar, olha, eu já pedi isso, vou pedir de novo. Se até Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu pediu 515 vezes na nossa paraxá, quanto mais a gente, que cada vez a gente tem que pedir com muita alegria. Só o fato de estar pedindo para Hashem, esse já é o social, o nosso social com Deus, aqui o nosso relacionamento com Deus. A criança chora para ganhar uma mamadeira, mas a gente já é grande, a gente não precisa chorar. A gente tem que pedir tudo para Hashem com muita alegria. Atzlacha, briut, panasa bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito de tudo de bom e muita alegria. Não se esqueçam de fazer um comentário no nosso canal, que por causa do seu comentário, o YouTube ele indica o nosso canal para quem digita judaísmo, Torá no Google. E eu estou respondendo pessoalmente aos comentários, por isso eu não dou conta. Então, se você recebeu a sua resposta só 2-3 semanas depois, ou eu escrevi, muito obrigado por participar das nossas aulas, ou só coloquei um sorrisinho, ou só coloquei carinha. E se tiver muito mais comentários, vou colocar uma figurinha, alguma coisa. Mas eu olho todos os comentários, eu vejo todos os comentários. Lembrando a todos que esse é um canal judaico. O perfil do nosso canal é Torá Oculta, é Zohar e Arizal. E tem gente que escreve e fala, ele é cristão, ele quer saber lá do livro do Daniel, está escrito que o Messias vai sofrer. Aí eu respondo, olha, tinha 6 milhões de judeus que sofreram no Holocausto, então todo mundo lá é Messias.
Quer dizer, a pessoa quer bater boca em assuntos de idolatria que não tem nada a ver com a gente. A gente é um canal judaico de estudo do lado oculto da Torá. Então, por favor, se alguém quer fazer um bate-boca e está recebendo o salário que a gente não tem como pagar para ele, não tem como concorrer, não tem como falar para o cara, olha, a pessoa está fazendo isso pelo salário que ele recebe da igreja dele, ele não está procurando a verdade, ele está mostrando o trabalho para o superior dele. Então a gente não é o lugar para isso. Quer dizer, se você não está procurando judaísmo, lado oculto da Torá, então tem outros canais judaicos, assim, judaicos, religiosos, ortodoxos. O nosso perfil é esse. É um canal judaico, judaísmo verdadeiro, nada a ver com reformismo. O reformismo não é uma linha do judaísmo, é uma linha contra o judaísmo. Nada a ver com o messiânico, que é outra religião. Nós somos um canal judaico, judaísmo original, e o nosso perfil é a parte oculta da Torá. É Zohar e Arizal. Se a pessoa me escreve um comentário, não acredito em reencarnação. Desculpa, eu estou ensinando o Zohar fala sobre reencarnação, estou ensinando Arizal fala sobre reencarnação. Se você não acredita, o que você está fazendo no meu canal? Aí o cara fala, não, estou pegando o lado bom. Fala, o lado bom, desculpa, eu não tenho como... Eu não vou falar mais nada, vocês entendem sozinhos, né? Vocês entendem sozinhos. Cada uma que a gente passa nos comentários, eu te falo, mas vai limpando a nossa alma. Esses comentários de gente assim vão limpando a nossa alma, a gente fica mais tzadik, a alma fica cada vez mais jovem, mais reluzente. É uma alma jovem numa roupa velha, que é o corpo vai ficando de barba branca, a pele vai ficando enrugada, mas no mérito do refinamento que a gente passa, de tudo que a gente tem que passar, a alma vai ficando cada vez mais jovem, reluzente e refinada. Então a gente pede para Hashem que a gente possa limpar a sujeira que está grudada na nossa alma por meio de ensinar Torá e não por meio de sofrimentos. Desejo isso para cada um de vocês, que vocês consigam cada um refinar sua alma por meio de divulgar as nossas aulas, de fazer coisas boas, de fazer favores, de ajudar pessoas, de dar um sorriso para todo mundo, de criar um ambiente bom ao seu redor, e não por meio de sofrimentos. Deus me livre. Então sempre manter a alegria no foco. A alegria precisa de uma manutenção diária. Até o profeta precisava ouvir uma música, então a gente também. Então, gente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muito shalom bait, הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, ונחת יהודי אמיתי, כולל שלום בית מכל המשפחה. muita alegria. בכל טוב.